Olá, então, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Esse vídeo vai para o YouTube depois, tem que se preparar. Então, hoje a gente tem esse terceiro dos 5 encontros para falar sobre o livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e hoje a gente vai conversar sobre os capítulos 6, 7 e 8. Capítulo 6 é o capítulo Essencialismo e Experiência. Capítulo 7 é o capítulo De Mãos Dadas com Minha Irmã, Solidariedade Feminista. E o capítulo 8 é Pensamento Feminista na Sala de Aula Agora. Esse encontro, a gente teve que adiar um pouquinho, mas a discussão vai ser boa. Então, lembrando, né, tá eu, a Leide e a Elizabeth aqui, a gente pode ir conversando tranquilamente. Então, uma coisa que eu achei bem legal desses textos e tal, foi como a Bell Hooks traz as questões da experiência dela, né, enquanto mulher negra e tal, dos Estados Unidos, mas esse capítulo, e eu não tenho agora exatamente o que eu escrevi, porque eu perdi as mensagens, né, eu tive que restaurar meu celular, enfim, mas eu lembro que esse capítulo eu achei bem difícil a leitura, assim, de que em vários momentos ela falava de uma outra autora, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu senti que ela falou muito dessa autora para falar sobre ela. Assim, eu senti que foi um capítulo pesado de se ler, foi interessante, tem várias questões que são muito boas de se pensar, mas eu achei bem difícil a leitura, assim, e que nem a gente estava falando logo antes do encontro começar, e o quanto que essa leitura pode ser difícil pelo texto em si, e o quanto é uma leitura que pode ser difícil por a gente, né? A gente não é uma mulher, não é uma pessoa negra, quer dizer, eu não sou uma mulher, né? Eu não sou uma pessoa negra, então daqui a pouco tem coisas que eu não consigo acessar nessa primeira leitura, mas isso é um desafio justamente para a gente, né? Vamos, daqui a pouco a Leite estava falando, né? De a gente ler esse livro agora, e mais para frente a gente pode ler um outro livro da Bell Hooks, mas enfim, de que a gente esteja aberto a esse debate, né? Não ser assim, é um autor, é uma autora difícil, não vou ler e ponto. Não, se é um autor que é tão conhecido nessa área, alguma coisa ela tem de positiva para a gente poder achar boa, né? Por mais que daqui a pouco esse capítulo específico não tenha sido ter sido truncado, pelo menos para mim. Mas uma coisa que eu gostei, logo no início ali, que ela coloca na terceira linha, no meu livro, né, nesse preto aqui, é na página 106, mas é no início do capítulo 6, que ela coloca assim, né, as mulheres negras individuais engajadas no movimento feminista, escrevendo teoria feminista, persistiram em nosso esforço para desconstruir a categoria de mulher e defender a ideia de que gênero não é o único determinante da identidade feminina. Isso eu achei legal, de que a questão, eu lembro que quando eu aprendi isso, e eu tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos, a questão de sexo e gênero serem coisas diferentes, né? A gente acha assim, toda mulher é isso, mas não, as mulheres são várias, né? E vai ter mulheres que vão ter seios, vai ter mulheres que vão ter vagina, vai ter 1 milhão de características que vão estar ali desse gênero que a gente cria socialmente, que a gente entende como mulher, e tem outro que é o sexo, são como coisas separadas, né? E é interessante para a gente ver isso, de que pensar sobre isso, né, de que a construção do que é ser homem e do que é ser mulher são construções, né, são coisas que a gente, enquanto ser humano, inventou. Né, a função, a maioria das mulheres usa cabelo longo, mas tem outros países do mundo em que os homens também costumam usar cabelo longo. E isso não é visto como de homem e de mulher, né? É tudo construções. Tem países, inclusive, que são países mega homofóbicos, mas que tem o costume de dois homens saírem de mão dadas, né? Mas é um país que é homofóbico, mas tem esse costume, né? Porque a construção do que é ser homem, do que é ser mulher, foi construída de uma maneira diferente, né? Então, pensar em gênero e sexualidade como coisas diferentes nos permite pensar, tá, mas por que isso é uma coisa de mulher, né? Por que a brincar de casinha é uma coisa de mulher, de menina? Por que brincar de carrinho é uma coisa de menino, de homem? Pode ser que tenha o interesse ali também da criança, mas a gente não pode fingir que a criança nasce numa bolha, né, e nada, e ela não tem interferência com nada. Não, se antes da criança nascer, a família foi lá e comprou um conjuntinho de panela, um conjuntinho de boneca para a criança menina, tu vai dizer que ela se interessou por boneca do nada? Não, ela se interessou porque era o que estava disponível para ela. Se não tivesse disponível para ela boneca e coisinha de casa, tivesse disponível uma bola, carrinho,
ela poderia se interessar pela bola e pelo carrinho também. Então, né, essas construções do que é ser homem, o que é ser mulher, são importantes para que a gente possa refletir sobre elas e entender que são construções que a gente pode mudar, né? Porque o que era ser homem há, sei lá, 50 anos atrás, hoje em dia não é a mesma coisa, né? E eu lembro disso com uma entrevista, uma reportagem do Fantástico, que há, sei lá, mais de 10 anos, mais de 10 anos, que mostrou, assim, a função de, homens usando camiseta polo rosa, sabe? Virou uma matéria do Fantástico a função de homens estarem usando rosa. E hoje é uma questão que, né, mesmo o homem mais homofóbico usa rosa sem problema, sabe? Então, são questões que vão sendo construídas ao longo do tempo e que a gente tem que pensar sobre isso para entender que é um meio que a gente pode intervir, né? A hora que o professor está na sua sala e ele não reforça o estereótipo de gênero, ele está oportunizando que outras maneiras de ser homem, de ser mulher, de ser humano possam ser vividas, né? Não só uma coisa assim, se tu é menino, tu tem que brincar de boneca, tu tem que gostar de casinha. Não, né? São coisas que a gente vai inventando na vida, né? Leite? Vou comentar o que eu falei no off antes aqui, que a gente estava tendo um aquece para o encontro, né? Mas primeiramente, boa noite, então, para quem está nos assistindo, ou bom dia, ou boa tarde, né? Mas um comentário, né, pessoal meu sobre a leitura. Essa é a primeira vez que eu estudo a Bell Hooks, né? E aí a gente percebe, né, comentava aqui com a Beth, com o Bernardo, que por mais que a gente se esforce, né, que seja sempre estudando e buscando se desconstruir e não só não ser racista, mas ter uma postura antirracista, conforme a gente vai se apropriando, né, principalmente agora da Bell Hooks, conforme tu vai lendo e vendo o quanto a escrita dela é carregada dessa militância contra o racismo, desse lugar de fala dela, a gente vai percebendo o quanto a gente é carregado desse preconceito, né, desse racismo estrutural enquanto brasileiros, né, principalmente, creio eu, né, posso falar só desse lugar, mas o quanto essa leitura vai, ao mesmo tempo que ela vai me atravessando, ela vai me incomodando, porque ela vai me mostrando os meus preconceitos. A minha dificuldade de entender é justamente o meu lugar em cima do meu pedestal, de uma pessoa que não tem aquela vivência, né? Então, essa leitura, né, esse estudo da Bell Hooks, ao mesmo tempo que ele vai de encontro com as coisas que eu acredito, ele também vai me despindo e me mostrando que a minha caminhada ainda é muito longa. E, embora estejamos só nós aqui, na semana passada, quando nós tivemos que adiar o encontro, a Lívia trouxe uma fala lá no grupo que eu gostaria de retomar aqui, tá? Eu vou ler, Lívia, quando nos ouvir. Ela colocou lá no grupo o seguinte: adorei revisitar esses capítulos. O sexto, sobretudo, penso que foi de encontro ao que conversamos na última semana sobre o essencialismo como modo de silenciar ou privilegiar experiências. Talvez ela tenha usado esse exemplo, como a Diana Fuss, porque é um modus operandi muito comum dos grupos hegemônicos, que não só se veem como imparciais, como tendem a não se localizar nas estruturas sociais e pensam que suas opiniões e teorias partem de um lugar transparente e universal. Daí ela trouxe as seguintes passagens, né? O essencialismo também é uma estratégia dos grupos hegemônicos, como os indivíduos aprendem sobre uma experiência que não viveram, e por trás das palavras, por baixo, em todo lugar, há uma realidade vivida. Que ela notou aqui que essas observações são da página 124 do livro Preto. E aí eu acho que ela está fazendo esse paralelo também com o que a gente discutiu no último encontro, né? Aí ela, agora citando a Lívia, porque por vezes a gente fala, por exemplo, né? Eu como uma mulher branca, eu posso entender que o meu lugar de fala ele é entendido por qualquer pessoa. Mas não é assim que funciona, né? Hoje mesmo nós tivemos planejamento coletivo na escola que eu trabalho em Novo Hamburgo, e aí eu comentei, né, que logo que eu cheguei na escola, teve uma documentação pedagógica que ia ser entregue para as famílias. E aí a escola pediu uma contribuição de R$ 35 para cada família, se eu não me engano, era isso. E eu lembro que isso me causou um estranhamento muito grande, porque da escola que eu venho, é impensável pedir R$ 35 para as famílias, né?
Agora, dentro da realidade dessa outra escola, que também é uma escola pública, mas que fica dentro de um outro bairro, uma outra cidade, um outro contexto, solicitar R$ 35 para as famílias para entregar uma documentação pedagógica era uma coisa comum, né? E aí, hoje a gente estava falando sobre isso. E antes de eu passar para o Bernardo, eu queria trazer uma fala que ela faz sobre, ainda no capítulo 6 aqui, né? No existencialismo, quando ela fala sobre ela enquanto professora, no livrinho verde, na página 107. Ela fala, é o parágrafo que começa assim, como professora, reconheço que os alunos, e daí eu vou ler mais para o meio do parágrafo. Se não quero, ela está falando dos alunos marginalizados, tá? Se não quero que esses alunos usem a autoridade da experiência como meio de afirmar a sua voz, posso contornar essa possibilidade levando à sala de aula estratégias pedagógicas que afirmem a presença deles, o seu direito de falar de múltiplas maneiras sobre diversos tópicos. Essa estratégia pedagógica se baseia no pressuposto de que todos nós levamos à sala de aula um conhecimento que vem da experiência e de que esse conhecimento pode, de fato, melhorar a nossa experiência de aprendizado. E aí, hoje mesmo pela manhã, com a minha turma do 5º ano, eu conversei com eles sobre a feira de ciências, né, basicamente, que vai ter na escola. E daí eu pedi que cada um deles escrevesse uma sugestão, né, de um tema e tal. E eles ficaram assim, né, sem entender de início, né? Eu falei, tá, mas o que vocês não entenderam? Deles, não, Sora, é porque as professoras sempre dizem o que é que a gente vai pesquisar. E a gente só faz. Eu falei, não, eu quero que vocês tragam as ideias e a gente vai juntos escolher e tal, né? E acabou que surgiu uma ideia muito legal, que eu não vou falar aqui para ninguém nos copiar, mas surgiu um assunto que eu acho que vai ser muito bacana, e daí eles já ficaram bem empolgados, e eu também, e aí a gente já está nessa loucura de que quando a gente abre espaço para que os estudantes se coloquem, né, para que eles entendam que mesmo do lugar deles, né, porque eles têm uma ideia de que, bom, a gente, que nem nessa escola, né, a nossa comunidade é muito pobre, a minha mãe, ela trabalha em casa, o meu pai é pedreiro, catador de latim, enfim, então eles acabam internalizando que eles não têm um direito de fala, né, que eles não têm uma possibilidade de intervir, de mudar. Então, conforme a gente vai oferecendo recursos, eles vão se apropriando. E essa turma em especial, ela foi minha no 2º ano, que foi quando eu fiz com eles um plebiscito, eles fizeram uma urna, recolheram votos, foi para falar sobre como que funciona esse direito à democracia. Então, é uma turma que eu já tive a oportunidade de inserir essa caminhada, e agora com eles na pré-adolescência, né, que eles estão bem chatos, mas faz parte, a gente vem trabalhando e resgatando essas memórias, né? Tanto que eles já falaram para mim, lembra quando a gente fez a história do Chá das Maravilhas, que a gente vendeu convite, usou o dinheiro para ir no cinema e tal. Eu, sim, são coisas, são movimentos que a gente pode fazer, né? Eu não posso pedir que eles tenham R$ 50 para ir no cinema, mas a gente pode pensar em estratégias para que consiga levar eles ao cinema, por exemplo. Acho que é tu que levantou a mão, né, Bernardo? É que está com o meu nome também, daí eu estou confusa. Tem 2 Edianes hoje. Não, mas isso que a Leite trouxe no início é muito legal, de que a gente entender que, por mais que a gente esteja disponível, a gente acha que a gente sabe, não, ninguém acha que sabe tudo, mas enfim, a gente, né, sabe que a gente está numa caminhada, tem coisas que daqui a pouco vão ser mais difíceis, né? Eu acho que ela fala assim, aqui na virada aqui da página 105 para 106 do livro preto, né, ela coloca assim, como hoje é moda fazer, que não há necessidade de questionar se a perspectiva a partir de qual escrevem é informada em um pensamento racista e sexista. Então, de que, por mais que daqui a pouco a gente não queira, a gente pode reproduzir na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa escrita, na nossa prática pedagógica, questões machistas, homofóbicas, racistas, enfim, e não porque a gente quer ser isso, mas porque a gente aprendeu dessa forma, né? E eu acho que tem 2 lados, assim, um lado de que a gente não pode ter, a gente tem que ouvir a pessoa negra, né, o que ela tem a dizer sobre a questão de negritude, tem que ouvir a pessoa LGBT sobre a questão de LGBT, as mulheres sobre a questão de mulheres, enfim, mas a gente não pode achar que
essa pessoa tem que ser a nossa professora sempre, sabe? Tipo, daí tu tá num grupo de amigos e tu tem uma pessoa LGBT. Daí essa uma pessoa LGBT, vai ter que te dar aula sobre o que é LGBTfobia. Né? Tem uma pessoa negra no grupo, ela vai ter que dar aula sobre o que é racismo, o que não é racismo. Tipo, hoje em dia não precisa mais tanto, sabe? Hoje em dia tu pode ir lá pesquisar, racismo estrutural no YouTube, né? E é o perigoso também, porque se tu pegar um canal que nem o Brasil Paralelo, por exemplo, ele vai te ensinar que daqui a pouco racismo estrutural não existe. Racismo estrutural é uma mentira que a esquerda inventou, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo tu pode encontrar canais muito positivos, né? Tem o da Nathalie Neri, o Afros e Afins, que daí eu fui pesquisar sobre o que ela era colorismo. E daí, eu aprendi o que era. Então, sabe, a gente não pode ficar esperando que a gente tenha esse um amigo negro, esse um amigo LGBT para nos falar, tipo, tem uma amiga feminista, então todas as minhas dúvidas do feminismo eu vou perguntar para essa pessoa. Mas não, daqui a pouco ela pode saber um pouquinho, mas não é obrigação dela nos dar essa aula, porque ela é mais do que só isso, né? Uma pessoa negra, a negritude é um elemento da vida dela, da personalidade dela, da personalidade não, enfim, mas é um elemento da vida dela, mas ela é muito mais que isso, né? É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem lazer, é uma pessoa que se relaciona, enfim, é um elemento da vida dela. Então, querer reduzir uma pessoa à sua opressão, é ridículo, né? E falando sobre opressão, eu achei bem interessante, porque ela coloca assim, deixa eu só ver se eu acho aqui, no livro preto, na página 110. Mas o último parágrafo da página, ela diz assim: mas a política de exclusão essencialista, como meio de afirmação da presença da identidade, é uma prática cultural que não nasce somente nos grupos marginalizados. E eu notei assim, que a gente fala muito sobre a opressão, os oprimidos, mas a gente esquece que nessa calculadora assim, social, existem os opressores, né? A gente fala dos oprimidos, a gente fala da opressão como um guarda-chuva, como uma nuvem, assim, mas se tem alguém sendo oprimido, é porque tem alguém, se tem alguém sofrendo opressão, é porque tem alguém oprimindo, né? Então, de entender, não, porque senão a gente culpabiliza a pessoa por ela estar sofrendo aquela opressão. Não, mas olha só, se é uma pessoa negra e está se sentindo que o fulano foi racista, é uma coisa contigo, né? Tu que tem que rever, e não repensar o outro, né? Que provavelmente pode ter feito uma atitude racista, né? Então, às vezes a gente está tão num mar que a gente acha que é tudo normal, e a hora que vem uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma mulher, falar, não, olha só, essa piada não é engraçada. Daí eu vou dizer, mas a gente só tá brincando. Não, eu entendo que é que a tua intenção pode ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira que está ofendendo, né? Eu não estou ofendendo só a mim, né? Porque eu não posso ser assim, eu não sou negro, então se um amigo meu fizer uma piada racista, eu vou dizer, eu vou ficar quieto porque eu não sou negro. Não, se eu entendo que é uma questão estrutural, uma questão social, eu tenho que me importar com essas questões, né? Porque elas vão atingir a mim também, por mais que eu não seja negro. Porque se eu entendo que é um problema social, isso vai chegar em mim cedo ou tarde, né? E se não chegar em mim, vai chegar em pessoas que eu me importo, enfim, vai chegar em pessoas que eu nem sei que existem, mas não é positiva, né? Não é esse tipo de sociedade que eu acredito que a gente possa viver, né? Tipo assim, eu vou ser racista entre os meus amigos brancos, que tá tudo bem. Eu só não vou ser racista quando eu tiver um amigo negro. Eu só vou ser homofóbico entre os meus camaradas, meus amigos, mas quando eu tiver uma pessoa LGBT do meu lado, não vou ser. Não é assim que funciona, né? E eu acho que socialmente, diariamente, a gente vai tentando quebrar isso, né? Deixando de achar normal piadinhas né? Entre muitas aspas engraçadas, assim, que não são engraçadas. Elas são engraçadas dentro de quem está oprimindo, né? Quem está sofrendo essa opressão não vai achar engraçado. Então, a gente tem que parar de achar que essas coisas são dadas e entender que elas são construídas. E eu acho que a Bell Hooks nos traz essa reflexão, assim, né? Pode falar, Leite. E aproveitando essa tua fala, Bernardo, acho que é importante, até a gente sempre fala de fazendo links com a nossa realidade, né? E, por exemplo, aqui no livro verde é na 113, então acho que no preto deve, pelo que eu vi, umas 6 páginas de diferença. Mas tem um
um parágrafo que inicia assim: a política de identidade nasce da luta de grupos oprimidos ou explorados para assumir uma posição a partir da qual possam criticar as estruturas dominantes, uma posição que dê objetivo e significado à luta. Quando a gente lê isso, para mim, né, eu entendo que a partir do momento que eu me identifico, né, politicamente, socialmente dentro de um grupo, eu passo a lutar por ele, né? E como dizia Paulo Freire, me incluindo e incluindo os demais no sonho, construindo essa caminhada junto. Mas aí, como eu disse, puxando para dentro da nossa realidade de escola, infelizmente, quase sempre o que acontece, né? Eu sou professora, né? Aí agora, por algum motivo, eu virei supervisora, coordenadora, diretora, orientadora, enfim, qualquer cargo que supostamente está acima da professora. Parece, gente, e aí me desculpe a quem não acontece isso, mas a minha vivência, infelizmente, ao longo da minha trajetória escolar me mostrou isso. Parece que essas pessoas esquecem que elas estiveram no lugar de professor, né? E elas passam a não enxergar mais aquela realidade da sala, né? Do contexto, da vivência com as crianças, seja do professor dos anos iniciais, professor de área e tal. E as críticas, elas parecem esquecer como que se constrói. Então, ao invés desse profissional que chegou a um cargo acima construir, né, uma jornada que vai ter significado para a sua escola junto com um grupo de professores, ele se coloca justamente nesse lugar acima, né? Como julgamento, né? Claro, sempre oferecendo ali, quem sabe faz assim, quem sabe faz assado, mas a gente começa a se sentir vigiado, né? Então, por que que isso acontece, né? E agora eu não vou lembrar onde foi que eu li, mas eu li justamente uma vez num livro que dizia assim, que se você quer ver a transformação, né, de como diz o Paulo Freire, do sonho do oprimido se tornar o opressor, é só dar um cargo para, por exemplo, uma pessoa do trabalho braçal, né? Ele trabalha ali no raso, deu um cargo para ele de supervisão, ele já passa a explorar os seus colegas. E isso é muito triste, porque justamente esse pensamento de consciência de classe, ele nos falta. Como o Bernardo sempre traz o exemplo da época da Covid, né? Quando foi liberada a vacina para os professores em Porto Alegre, era uma fila enorme que dava voltas na quadra de professores para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Mas se a gente convoca um movimento em prol dos professores, não junta nem metade do que tinha lá para se vacinar. Né? Então, de se pensar, por que falta, né? Por que eu, como professora de educação infantil, não sou vista pelos meus colegas dos anos finais como uma profissional qualificada, muitas vezes? Dentro da própria formação de base, né, dos professores que trabalham com educação básica, existe preconceito contra o professor de educação infantil, preconceito contra o professor dos anos iniciais, como se o professor de matemática que dá aula para o 9º ano ou para o médio, ele é melhor que a professora que trabalha no berçário. Sendo que não existe isso, né? Por vezes a professora do berçário, ela estuda muito mais, porque ela trabalha com desenvolvimento humano desde a base, né? E às vezes um professor dos anos finais, ele não tem conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Ele não estudou Piaget a fundo. Né? E aí? Então, quem sabe mais se a gente fosse pôr na ponta do lápis, né? E aí, não quero entrar agora na discussão de que, eu sei mais. Não, mas eu acho que justamente esse colega que está num outro grupo, numa outra faixa etária, trabalhando com um conhecimento específico, ele deveria nos enxergar como um colega de trabalho que tem a mesma qualificação, que está no mesmo ambiente de trabalho, que recebe o mesmo salário, que passou também por uma licenciatura e que pudesse, então, existir essa consciência de classe dentro da profissão professor, que infelizmente não é só na rede privada que tem problema, não é só na rede pública, não é só na rede filantrópica, os problemas existem em todas. Pode falar, Bernardo. É complicada essa questão, mas eu queria falar sobre uma coisa que ela coloca no livro preto na página 113, que ela coloca assim, os grupos marginalizados raramente precisam introduzir essa oposição binária na sala de aula, pois em geral ela já está em operação. E mais para frente ela coloca assim, não, é isso. E eu anotei assim, de que a opressão ela é sentida pelo oprimido, por mais que não tenha sido o tema da aula. A questão é que se os outros não sofrem, né, não percebem ela.
E eu acho que isso é tão enraizado que se o professor não está disposto a dar a voz para esse aluno e entender que ele pode sim ter errado, né? O professor pode ter falado uma coisa que não foi tão ideal, e eu acho que ter esse espaço, sabe? Tanto de professor errar, de aluno errar, dos dois errarem, e construírem juntos algum conhecimento, né? Só que, lógico, a hora que se tem uma hierarquia do conhecimento, que o professor supostamente saberia tudo, e os alunos não saberiam nada, a hora que o professor erra qualquer coisa, os alunos se sentem autorizados a, né, apontar esse erro, porque, não, se tu sabia de tudo, né, se tu era o dono da verdade, como é que tu fez isso agora? Daí vira um momento só de ataque, né? Ah, isso, aquilo, que eu acho que é importante, sim, mas seria depois interessante, num segundo momento, que a gente acreditasse que as pessoas possam mudar. E eu tenho não lembro de qual canal eu vi no YouTube, mas era um vídeo falando sobre algumas pessoas, né, que saíram, que participaram do BBB, Big Brother Brasil, e um deles é o Marcelo Dourado, que ganhou a edição que ele participou, não lembro qual foi, e nesse meio tempo ele ter ganho, e ele participou depois uma segunda vez, ele era uma pessoa mega homofóbica, assim, mega homofóbica, racista não sei, mas enfim, eu sei que LGBT-fóbica ele era. E daí depois ele participou de novo, e eu acho que foi basicamente a mesma coisa, mas depois que ele saiu da segunda vez do programa, ele teve uma mudança na vida dele, e ele já falou que ele se arrepende, que ele, sabe, era uma pessoa assim, mas ele estudou, aprendeu, enfim, de que se a gente está lutando para viver numa sociedade que não seja racista, que não seja LGBT-fóbica, que não seja machista, a gente tem que acreditar que as pessoas possam mudar, né? Porque se a gente não acreditar que elas mudem, a gente só vai ter que esperar uma próxima geração nascer e começar a conversar com essa próxima geração. Mas a gente está acreditando que as pessoas que estão vivas hoje, elas estão ainda minimamente dispostas a mudarem, né? Então, eu não sei se eu estou parado, ninguém está... Eu acho, eu vou seguir, eu acho que eu estou normal. Porque, não, tá normal. não, porque daí, senão a gente não... Se a gente não acreditar que essas pessoas possam mudar, a gente não vai estar acreditando que essa pessoa possa ser diferente, né? Mas eu acho também que a gente tem que respeitar nossos limites, sabe? Tem momentos, por exemplo, um Bolsonaro da vida é uma pessoa que não vai mudar, né? Uma pessoa que teve poder na mão, falou, disse, aconteceu e tá aí agora achando que nada vai acontecer. Não é ser impune também, mas é ter uma esperança de que as pessoas possam sim mudar, né? Nos mais variados aspectos da vida. Uma outra coisa que ela coloca é a da experiência, não vou achar exatamente o termo, mas enfim, a questão de tu ter um aluno, ela fala, né, na questão da sala, assim, tu ter uma pessoa negra na sala e ela poder trazer experiências do como é ela viver algum elemento da vida como sendo uma pessoa negra. O que eu acho que é interessante, né, mas também tem que ver se o aluno vai estar disposto a isso, porque daqui a pouco, antes ele era só um aluno, ponto, e a partir do momento que a negritude dele começa a ser tomada em autoridade da experiência, isso, tá obrigado, de que, né, eu acho que é importante, mas é perigoso também, porque eu lembro no tempo, na época que deu uma questão do turbante, né? Se pessoas que não eram negras poderiam usar ou não turbante. E daí eu via várias, né, que as pessoas, depende, sim, não, enfim, várias opiniões. E daí eu vi muito a direita pegando assim, pegava uma mulher negra que usava turbante, e daí dizia, eu sou a fulaninha de tal, e eu acho que é de boa usar turbante que não é negro. Daí ela, por ser negra, né, tem como é que é? Autoridade de experiência, supostamente, né, e daí, então tudo bem. Então, se ela é negra, disse que pode, então pode. E não é assim que funciona, né? Eu acho que, lógico, nas questões de negritudes é importante e necessário que a gente ouça pessoas negras, nas questões de LGBTs é importante que a gente ouça pessoas LGBTs, mas a gente não pode achar que qualquer pessoa LGBT, que qualquer pessoa negra é uma pessoa que tem entendimento sobre o assunto, né? Tu ser uma pessoa LGBT não te faz uma pessoa militante da causa LGBT, da mesma forma que tu ser uma pessoa negra não te faz militante da causa da negritude, né? Então, tu ser
parte daquela identidade que tu está defendendo é uma questão importante, mas a gente não pode achar que esse é o único argumento, porque senão isso aí ia pegar qualquer pessoa negra e dizer, isso aqui é racismo, não é? Se o fulaninho que é negro acha que não é racismo, então não é. Então, a gente tem que levar em consideração que é uma coisa que ela coloca... E agora eu vou perder a página. Eu perdi a página agora. Mas, enfim, em seguida eu vou passar para a Lady, em seguida eu termino. Mas eu queria fazer que tem a ver, né? Mas já indo para o capítulo 7, mas enfim, a gente volta ali quando for preciso. Tem que o capítulo 7, basicamente, ela está falando, né, dessa construção histórica da rivalidade também. Inicialmente de mulheres brancas e negras, mas eu ainda faço um paralelo com a construção da rivalidade feminina ao longo da história, né? Não só nesse contexto. E essa fala que o Bernardo estava fazendo sobre eu ser mulher não me legitima, não sei se essa palavra está certa, agora me enganei, né? Não me legitima a falar por todas as mulheres, né? Assim como uma pessoa, até porque hoje mesmo conversei sobre isso com as crianças novamente, que por vezes, né, que uma criança sugeriu, né, vamos falar sobre as mulheres machistas, né, que a gente, antes, acho que eu estava perguntando agora e não ouviu, mas a gente estava levantando temas para a feira de ciências, né, e daí uma criança sugeriu isso. E aí eu falei, bom, não tem como uma mulher ser machista, a mulher pode reproduzir o machismo. Daí eles, como assim? Tá, que no momento que tu tá inserido nesse contexto, por vezes tu não te enxerga como vítima, né? E acaba reproduzindo falas, acusando outras mulheres, dizendo coisas tipo, ela tá na situação porque ela gosta, né? E aí tudo isso vai demandando um repertório que, como eu digo para eles, né, a prof não sabe de tudo, a prof está aqui e, assim como vocês, eu estou aprendendo e vocês me trazem coisas que são novas, né? Então, essa construção que eu faço diariamente com as crianças, eu acho que é um caminho para que no futuro, né, espero eu, nós tenhamos pessoas que consigam, né, que nem hoje as meninas estão sempre em conflito, infelizmente, né, falando da rivalidade. As meninas acabam que estão sempre em conflito dentro da turma ali, coisas corriqueiras, né? Coisa de pré-adolescente. E daí eu falo para elas, meninas, vocês vão brigar sempre, vai ter desentendimento, mas vocês têm que entender que faz parte do crescimento. Isso não quer dizer que fulano não gosta de mim ou fulano é diferente, não. Isso só quer dizer que vocês, nesse momento que estão se constituindo pessoas, né? Criando esse lugar de pensar e de refletir, vão passar por diferenças, né? E aí eu quero trazer uma fala que a Bell Hooks traz no livro verde, ali na 123, que é lá no capítulo 7. Ela diz o seguinte: a compreensão das experiências comuns a todas as mulheres não mediava as relações entre a maioria das senhoras brancas e as escravas negras. Embora houvesse raras exceções, ela tinha pouco impacto sobre a estrutura geral das relações entre mulheres brancas e negras. E ela está falando isso porque ela está justamente trazendo esse relato de que quando se escreve a história, se fala de um lugar, de um ponto de vista, né? Então, a partir do momento que mulheres brancas, inicialmente, falam sobre feminismo, sobre machismo, sobre racismo, sobre escravatura e tudo mais, elas estão falando do seu ponto de vista, né? E isso acaba muitas vezes dando esse olhar de que embora elas fossem as senhoras dos donos de escravos, por exemplo, elas tinham uma postura de benevolência, não sei o quê, sendo que não, né? Não se trata disso, se trata justamente de não se colocar naquele lugar por não ter essa vivência ou não querer entender, né? Não querer se apropriar dessa fala. E aí eu volto a falar novamente daquele vídeo da Chimamanda sobre o perigo da história única, né? E quem nunca, né, passou por uma situação assim? Outro dia mesmo eu estava refletindo, porque na escola que eu trabalho tem muitas famílias que são de venezuelanos que vieram morar aqui na região. E aí já se tem instituído dentro da escola pelos professores que essas famílias são famílias carentes,
né? E daí eu falei, tá, mas por que alguém falou assim, mas também, né, ele é venezuelano, coitado. Alguém falou isso um dia na sala dos professores. Eu falei, tá, mas coitado por quê? Porque eles estão aqui, né, nessa situação. Eu falei, tá, mas tu conhece a família? Sabe se realmente é uma família que passa por dificuldade? Tem famílias que vieram para cá em busca de outras condições, mas não necessariamente eles viviam lá na pobreza e agora estão aqui na pobreza. Não significa isso, né? O fato de nós termos muitas famílias venezuelanas na escola não significa que todas elas são famílias pobres, famílias carentes, famílias passando por dificuldade. Então, essa história única já se instituiu. Se é venezuelano, é uma família que precisa da ajuda da escola. Todas as famílias precisam da ajuda da escola, mas não necessariamente por serem, né, famílias que estão passando por dificuldades, sejam elas quais forem, né? Porque dificuldades no geral todos passam. Pode falar, Bernardo. Essa questão da história única é muito boa, né? Porque é exatamente isso. Se tu nunca parou para pensar sobre alguma coisa e alguém te diz uma opinião sobre determinada coisa, tu pega aquilo ali como, né, o representante de todo mundo, né? E isso é bem triste. E são abreviações que o cérebro faz, né, para a gente entender um pouco da realidade. Mas, por exemplo, a hora que a gente reclama assim, o pessoal fala, né, vai mostrar que algum personagem vai para o Brasil, em algum filme americano, por exemplo, mostra o Rio de Janeiro, né, o Cristo Redentor, a Copacabana, né, o Brasil inteiro se resume ao Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a hora que vão mostrar, sei lá, a Rússia, daí mostra o mesmo prédio, né, a gente vai criando esses imaginários do que é ser uma determinada identidade, sendo ela geográfica ou de etnia, de sexualidade, enfim, e aquilo ali se torna, né, um totem na nossa cabeça. Não, teve uma pessoa LGBT que era meu colega na escola e eu odiava ele, logo todo LGBT é irritante que nem esse meu amigo, né? Não é assim que funciona, né? E da mesma forma que tem muitas pessoas que são irritantes e têm cabelo loiro, né? Porque eu acho, por causa que várias têm, que eu estou dizendo que todas são, né? Esse é o problema, tu entender o específico como uma realidade geral. Isso tem a ver ali com o que ela fala na página 122 no livro preto, assim, né? Eu só vou ler um pouquinho antes, que ela coloca assim: como aluna de graduação em salas de aula feministas, onde a experiência da mulher era universalizada, eu sabia, por causa da minha experiência de mulher negra, que a realidade das mulheres negras estava sendo excluída, né? Ou seja, ela, por ter a sua vivência de mulher negra, estava conseguindo ver a realidade de uma outra forma. E eu acho que isso é o legal da diversidade, né? Sendo ela qualquer que seja. Porque a gente pode ter diferentes olhares para uma mesma realidade, que eu, daqui a pouco, por mais atento que eu esteja, daqui a pouco eu não vou conseguir perceber outras coisas que uma mulher percebe, né? Porque a gente teve vivências desde que a gente nasceu que nos ensinaram a ver o mundo de outra forma. Tem uma palestra no TED, se eu achar ela, eu mando depois ali no grupo, que é de uma pessoa que nasceu como homem e se entendia como homem até, sei lá, uns 30 e poucos anos, e daí percebeu que era uma pessoa trans. E daí é muito legal que essa pessoa, não lembro o nome dela, ela consegue trazer como que ela percebia o mundo e o mundo percebia ela quando ela se identificava ainda como homem, e a partir do momento que ela começou a se identificar e se apresentar enquanto mulher, o mundo começou a tratar ela de uma outra forma, e ela começou a ver o mundo de outra forma. Então a gente entender de que essas maneiras de enxergar o mundo, elas são dadas porque a gente socializou, viveu de uma determinada forma, né? Eu quero falar também ali na última página, na 125, ela coloca assim, né? E às vezes é difícil alcançar o topo da montanha com todos os nossos recursos factuais e confessionais. Então, estamos todos juntos ali, tateando, sentindo as limitações do conhecimento, ansiando juntos, procurando um meio de chegar àquele ponto mais alto. Até esse anseio é um modo de conhecimento. Então, é legal de que ela reconhece de que a gente está todo mundo aprendendo sobre essas questões e sobre esses conhecimentos, e eu coloquei assim, na escola falta esse espaço, né, esse espaço para troca, para poder conversar, discutir. As palestras são feitas como se, formações, são feitas como se não soubéssemos de nada, como se não estivéssemos nenhum conhecimento. Então, vem assim,
o fulaninho de tal, a beltraninha de tal, que vem lá da Itália falar como que acontece lá. Daí a gente fica sentado por 1h30, 2 horas, e a pessoa fica dizendo, é lá a gente faz isso, faz aquilo, lá. Tá. Daí, parabéns, ó. Vocês viram essa informação sobre Reggio Emília, viram essa informação sobre racismo, viram essa informação sobre qualquer outro tema. Agora, chegue na segunda-feira e faça uma prática totalmente diferente, só porque vocês viram essa palestra, essa formação. Né? Não é oferecido para o professor esse espaço de troca. É na troca que a gente vai aprender. Né? E a hora que eu tô na merda, né? Do dia, assim, hoje, por exemplo, e eu vejo que o meu colega meu também tá na merda, eu fico, bah, que bom que não sou só eu que tô me sentindo assim, né? E que bom que às vezes, ó, que bom que eu tô bem hoje, meu colega também tá bem, e se eu tiver bem hoje, daqui a pouco eu consigo melhorar a vida dele, e o contrário. Enfim, de ter esses momentos de troca, né? E falando em pedagogia participativa, né, sobre educação infantil e tal, como é que querem que o professor tenha esse espaço de troca com as crianças, com os alunos, né? Isso se estende não só para a educação infantil, na verdade. Como é que o professor quer que o professor tenha esse espaço de troca, de diálogo, de relação com os alunos, se a gente não tem com nós mesmos, né? Os espaços de construção do conhecimento na escola são muito limítrofes, assim, quase inexistentes, né? O professor não conseguir conversar com o professor. E isso é uma prática que desde que eu entrei na educação infantil em 2019 é real. Eu consigo conversar com a Lede e com as outras pessoas que participam do grupo, porque a gente está disposto a discutir, conversar sobre educação, mas na escola a gente não consegue, né? Eu trabalho numa escola que se inspira em Reggio Emília, mas eu já li o Diálogos com Reggio Emília, e pode ser que outras pessoas tenham lido, mas o que eu li, que o outro leu, que o outro não leu, a gente tem que discutir para entender o que é esse conhecimento, né? O que significa uma pedagogia participativa brasileira, porto-alegrense, né? E não só uma coisa dada. Então, esses espaços de troca são muito importantes, que é a partir dele que a gente vai construindo esse conhecimento, né? Pode falar, Leti. Não, eu queria retomar ainda essa citação que tu trouxe no final da tua fala, e linkando com esse teu exemplo, que é justamente isso. E aí, falando mais uma vez desse nosso lugar, a gente também faz isso com os pais, né? Por exemplo, a gente chama as famílias para uma reunião, para uma entrega, e a gente fala, por vezes, como se eles não conhecessem seus próprios filhos, né? Ou então, supondo que eles entendem a importância daquele trabalho, né? Por exemplo, a escola de educação infantil que eu trabalho, ela, pedagogicamente, trabalha dentro da perspectiva das pedagogias participativas, né? Então, por exemplo, na faixa etária 0, se trabalha com o processo investigativo dos bebês, é o Cesto dos Tesouros. Na faixa etária 1 é o jogo heurístico. Na faixa etária 2 são as bandejas de experimentação. Na faixa etária 3 é o grafismo. Na 4 são as práticas de alfabetização e letramento, né, dentro da educação infantil, não de alfabetizar, mas, né, de inserir esse contexto letrado e tal, blá, blá, blá. Então, cada faixa etária tem um foco, né, digamos assim, que também é atravessado por outros, como algumas crianças se interessam pela modelagem, outros pelas construções, e assim vai. Só que quando a gente fala dessa maneira com as famílias, de fato, eles não vão entender. A família não vai entender o que tem de pedagógico, né? Colocar um tapete no chão com um monte de pecinha e argola e copinho, né? Na cabeça deles é isso, né? Qual é a finalidade disso, né? Então, primeiro, a gente acaba ofuscando esse saber que eles têm já dos seus filhos e pressupondo que eles vão entender a partir do nosso olhar pedagógico. Então, acho que a gente comete esses erros. Queria trazer essa complementação de encontro com a nossa fala. Mas aí eu também queria falar um pouquinho, e mais uma vez indo e a gente podendo voltar, né, lá do nosso último capítulo de hoje, que é o 8, que para mim é na segunda página do capítulo, que seria 142. Mas ela fala o seguinte: o comprometimento com a política feminista e com a luta pela libertação negra significa que tenho de ser capaz de confrontar as questões de raça e gênero dentro de um contexto negro, proporcionando respostas significativas para perguntas problemáticas e meios acessíveis e apropriados para comunicar essas respostas. E eu acho isso me causa, né, justamente esse sentimento de que
por vezes a gente está dentro de um grupo e escuta, né, ou presencia uma fala, né, que é preconceituosa, que é racista, que é machista, e silencia, né? Ah, eu não vou falar nada porque não sou próxima da pessoa, ou porque não adianta, ou fulano é assim mesmo, né? Só que isso, principalmente dentro do contexto da escola, vai reafirmando esse lugar de reprodução desses conceitos, né? Então, do que adianta a gente estudar, por exemplo, que temos que ter uma postura antirracista, se quando acontece uma fala racista dentre os professores, ninguém se impõe, né? Recentemente, eu até estava brincando que passei por uma indisposição na escola, porque eu ouvi diversas vezes uma colega dizer: ah, nós estamos começando do zero. E, no caso, essa colega está começando de um espaço onde eu já estive. E aí, até que chegou um momento que ela falou isso publicamente, eu disse: não, você não está começando do zero, né? Porque quando você começou, já teve acesso a tudo que já tinha sido construído, aos contatos, ao que a gente fez com as crianças, as planilhas e tudo mais. Isso não é começar do zero, né? Só que exige um tempo de acessar aqueles documentos e se apropriar deles. Então, às vezes, a gente acaba reproduzindo uma fala para se isentar de uma culpa, né? Ou para dizer que é mais difícil a minha caminhada porque eu estou partindo daqui, né? E esse exemplo ele vai de encontro a qualquer situação, né? A partir do momento que eu presencio, que eu não me imponho, como o Bernardo falou lá no começo, né? Não é porque a pessoa é negra que ela pode falar sobre racismo por todos os negros, ela pode falar do lugar dela, isso não significa que seja um lugar antirracista, né? Então, não é porque eu estou agora agora eu sou coordenadora, então eu posso falar desse lugar com propriedade sobre todos os meus colegas que são professores, né? Então, acho que esse pensamento, essa reafirmação, ela é constante. Pode falar, bem. Não, é bem legal isso de que realmente são coisas que a gente às vezes tá tão dadas, né? Mas a gente tem que parar para pensar e refletir sobre elas, senão a gente só reproduz. Eu vou falar ali sobre o capítulo 7, que é o de Mãos Dadas com Minha Irmã, Solidariedade Feminista. Eu achei bem boas as duas citações que ela coloca, né? Ela coloca: o feminismo tem de estar na vanguarda da mudança social efetiva, para que sobreviva como movimento em qualquer país. E também a outra, essa da Audre Lorde, e também a fala da Ama Ata Aido. Somos vítimas da nossa história e do nosso presente. Eles colocam demasiados obstáculos no caminho do amor, então não podemos sequer gozar nossas diferenças em paz. Eu acho que às vezes a gente está falando tanto sobre opressão, né, as demais diversas que tem, que a gente esquece de celebrar essas diferenças, né, de que se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse o mesmo idioma, a mesma cultura, a mesma família, enfim, né, não ia ser o mundo que a gente existe, né, então é meio triste de que a gente não encontra espaço para celebrar a negritude, porque a negritude sempre ela está falando sobre ela num contexto de antirracista, sabe? Não sei se ficou bem claro, mas nesses tempos teve um vídeo aqui do Rio Grande do Sul até, não lembro qual era a cidade, ou de Santa Catarina, não lembro, enfim, de que uma mulher falando assim, como fazer um colono, né, é para falar do filho dela, coloque olho azul, coloque cabelo loiro, né, falando pele bem clarinha, e daí depois ela fez um outro vídeo dizendo assim, né, falar sobre como o cabelo preto é bonito, falar como a pele negra é bonita, tá tudo bem. Agora eu falar como acho o meu filho branco, de olho azul, loiro, bonito, é errado. É ter uma desconexão da realidade, né? Entender que não é a mesma coisa, né? Mas é tu entender, se quem é negro pode falar que a pele negra é bonita, então por que eu que sou branco não posso falar que a pele branca é bonita? Porque tu não foi escravizado com um sistema que tem reflexo até hoje, entendeu? Esse é o porquê. É tu não entender o teu espaço no mundo, né? Eu lembro de que eu também, uma vez, eu ficava pensando assim, mas olha só, se existe o Dia Internacional da Mulher, na minha cabeça, né, eu com, sei lá, 15 anos,
é justo que tenha o Dia Internacional do Homem, né? Na minha cabeça, se é uma questão de igualdade, então vamos fazer igualdade. Daí eu vi um vídeo do PC Siqueira que me abriu a cabeça, que eu nunca tinha parado para pensar, que ele diz assim, se tu é um homem branco, heterossexual, católico, sem deficiência, enfim, lista várias coisas, o mundo é feito para ti, porque tu tá nas posições de poder para dizer como que o mundo deve ser, né? Então, daí eu percebi, tá, ter o Dia Internacional da Mulher não é uma só questão, uma data, tem uma luta simbólica e efetiva que está acontecendo ali para existir esse dia. O dia não é assim, existiu o dia e a partir do dia começaram as lutas, é o contrário. As lutas começaram e daí para que a gente minimamente começasse a pensar nessa data em alguma parte do ano, existiu essa data, né? E que o capitalismo foi lá e mercantilizou ela, porque hoje, dia 8, eu vou dar flores para as mulheres da minha vida, vou dar bombom, não sei o quê. Não estou dizendo que seja ruim tu dar algum presente para uma pessoa, mas é isso que se tornou o Dia Internacional da Mulher, né? Todas as lutas que foram lutadas pelas mulheres para que elas pudessem votar, que elas pudessem se separar, que elas pudessem votar, né? Enfim, pudessem ter acesso à escola, né? E é isso que está trazendo sobre essa questão, e quanto mais a gente esquece dessas questões históricas de luta, a gente vai perdendo esses direitos que a gente até então estava garantido, né? Então, direitos das mulheres, direitos das pessoas negras, direitos das pessoas LGBTs, visto os Estados Unidos, né? Pessoas trans agora estão sendo diariamente alvejadas com leis que proíbem usar banheiro, proíbem sair, proíbem vestir, enfim, né? Então, são direitos que muitas pessoas acharam que não, a gente está em 2025 já, isso já é passo, né, ponto passado, já não precisa se preocupar, mas não, pessoas até hoje, LGBTs, pessoas negras, mulheres, precisam lutar diariamente pelos seus direitos, senão eles vão ser revogados, porque a gente não está nas posições de poder para que a gente possa dizer, não, isso aqui não vai passar, não, né? E o Brasil é uma coisa muito engraçada, que o Brasil é um país mega homofóbico, mega transfóbico, que duas coisas, né? Que consome muito a pornografia trans e é o país que mais mata pessoas trans. E é um país que tem vários preconceitos com pessoas trans, mas uma pessoa da política mais evidente, assim, hoje em dia, é a Erika Hilton, que é uma pessoa trans. Então, o Brasil tem essas, né, essas dualidades, essas contradições, assim, mas por isso a gente tem que lutar para que elas existam, né? Que bom que a Erika Hilton está lá numa posição de poder, mas que vamos lutar para que não seja somente a Erika Hilton, que a gente tenha mais pessoas trans, mais pessoas negras, mais pessoas mulheres, para lá nos representar, né? Mas e sejam pessoas engajadas, porque não adianta eu ter uma mulher negra que vá lutar com uma questão sendo racista, né? Ou uma pessoa LGBT, vulgo o governador do estado, o Eduardo Leite, que significa alguma coisa ele ser gay? Não teve nenhum projeto, nenhum acordo, nenhuma nada, né? Ele ser gay é um elemento da identidade dele e que isso é simbólico. A gente tem um governador do estado de um estado que é nacionalmente conhecido como, né, o cabra macho, eu sou macho, enfim. Ele é gay, mas ele não ser gay ou não ser gay não vai fazer diferença para ele, porque ele não vai lutar pela causa LGBT. Então, né, tu ter um elemento da tua identidade que seja de um grupo oprimido, não vai fazer com que tu automaticamente faça parte desse grupo que está lutando para que a opressão deixe de existir, né? Enfim, depois eu falo mais. Pode falar, Leti. Eu queria retomar aquele exemplo que tu trouxe do vídeo, porque quem não viu esse vídeo, é assim, é uma família, eu acho que é de Santa Catarina, uma cidade tipo Palmeiredo, eu acho, que diz, como criar um alemão, né? E aí vai trazendo as características, enfim, põe a olho azul, cabelo loiro e tal. Só que acontece que essa família, ela não conseguiu, ou não quis, né, entender qual era o problema dessa fala, desse vídeo, né? Só ficaram falando, estão atacando o meu filho, que é um bebê e tal. Eu não sei o que foi que eles receberam, né? Mas um pouco da fala que eles trazem não vem nesse sentido do ataque. E aí eu posso falar do meu lugar
agora, por quê? Como vocês talvez tenham visto em algum momento, quando a Elisa aparece, a minha filha, ela é loira do olho verde. Não sei como, né? A genética tem dessas coisas, né? As heranças ao longo da família. Mas o que acontece? Eu já notei que muitas vezes, gente, as pessoas dizem: ai, olha só que bonitinha, bem loirinha. Ai, que olho lindo. Ai, que não sei o quê. Né, coisas que, não, claro, quando o Raul era bebê, né, sempre ele era elogiado por ser um bebê, mas é diferente, né? O fato dela ser loira, do olho claro, acaba atraindo essa beleza, né, aos olhos dos outros, né? E, ai, até teve um dia, gente, olha essa, a situação, né, que eu estava com o Raul e a Elis junto, aí uma senhora no mercado elogiou os olhos da Elis e disse: ai, deixa eu ver o teu, que era do Raul, né? E olha para ele: ah, o teu não é. Tipo, com desdém para uma criança. Daí depois eu expliquei para ele isso, né? Mas a gente vai percebendo essas coisas. E aí quero trazer aqui o que a Tabata colocou no chat. Ela trouxe 2 comentários, né? Primeiro sobre que na escola tem tanta competição, né? Parece quem faz mais parecido com o livro tal, mas não tem discussão e busca pelas possibilidades de cada escola. E ainda, Tabata, quero relacionar isso com a questão das formações, né? Eu e o Bernardo, a gente já discutiu muitas vezes, já trouxe isso em grupos também, né? Que uma coisa que sempre nos podou de lançar um curso, né? Era, bom, eu penso assim, pelo menos, né? E o Bernardo compactua disso, e acho que vocês também, que quando a gente vai oferecer uma formação específica para um grupo de pessoas, significa que a gente não vai falar de maneira rasa sobre aquilo. Significa que a gente construiu uma caminhada, né, com experiência, com estudo, com leitura, e a partir disso a gente se sente à vontade para compartilhar esse saber, né, de um lugar, aí sim, de quem está falando, né. Hoje, depois de quase 5 anos de Meu Pequeno Baobá, a gente está pensando em daqui a pouco lançar alguma coisa nesse sentido. Mas aí sempre esbarramos nisso, né? Tem pessoas que já têm mestrado e doutorado, tem não sei o que, claro que isso não significa que essas pessoas estejam mais qualificadas, porque, como a gente já falou em outro momento, o olhar acadêmico, por vezes, se distancia do olhar da realidade, né? Mas, quando a gente está nesse contexto da escola, existe muito, né? Nas reuniões, então, pedagógicas, sempre tem alguém que fala: ah, o fulano está começando, mas eu não sei o que. Isso gera, né, um desgaste, né, desse lugar. E aí também a Tabata depois falou ali sobre transformar as coisas em datas comerciais, né, lutas de direito em datas comerciais. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ano passado, foi a primeira vez que o dia 20 de novembro foi feriado, né, o Dia da Consciência Negra. E aí eu vi muita gente falando assim: ah, que bom que é um feriado. Mas não, eles, né? Eles não ficam falando que querem ter direitos iguais, não sei o quê. Então, para que tem que ter um feriado? Tipo, as pessoas não querem, né? Não é que não conseguem, elas não querem entender esse lugar, entender o porquê, entender o contexto histórico das coisas. Pode falar, Bernardo. Não, eu encontrei aqui os 2 vídeos que eu falei, depois eu vou mandar ali no grupo, eu só para deixar registrado aqui na live, ó, um que é, tipo, eu vivi como um homem e uma mulher, isso é o que eu aprendi, da Paula Stone Williams, do TED, numa palestra do TED, né, vou mandar ali, e depois é o canal do Matheus e Guigo Show, que é os alemães puros que nasceram no sul do Brasil. E isso é engraçado, né, exatamente isso de que a hora que a negritude, quem é negro e é geralmente militante na questão da negritude, fala sobre querer dizer que sou descendente da África, né, querer buscar suas raízes, enfim, as pessoas dizem, né, isso é necessário hoje em dia, né, 2025, vamos superar e tal, enquanto aqui no Rio Grande do Sul mesmo é isso, de que tem pessoas que estão há gerações no Rio Grande do Sul, mas e nesse vídeo eles colocam assim, elas são mais alemãs, entre aspas, que os próprios alemães. Os alemães já não usam essas roupas, né, típicas, entre aspas, porque eles, né, se apegar ao imaginário do que é
ser esse ser, né? E sendo alemães, literalmente vindo da Alemanha, tem a questão do nazismo. Então, não tem como tu ignorar isso, né? E tu querer... Eu acho que é um reflexo social, né? Não tem como virou agora, sei lá, alguns anos o feriado, então as pessoas vão ter esse olhar bem assim, tá, feriado, que bom, e dane-se. Mas eu acho que se a cada 20 de novembro a gente conseguir trazer essas questões para a nossa prática, para o nosso trabalho, são muito importantes. Uma coisa que eu achei legal, interessante que ela coloca nesse capítulo, que eu nunca tinha parado para pensar, as lutas, né, das mulheres brancas e das mulheres negras. E por isso que até hoje se fala, né, sobre que o feminismo ele existe como um guarda-chuva conceitual do que é, mas não tem como tu falar feminismo sem também trazer as suas distinções, né? O feminismo negro, feminismo branco, feminismo das mulheres com deficiência, das mulheres sem deficiência, das mulheres brasileiras, das mulheres, sei lá, ucranianas, enfim, são experiências de feminismo que vão lidar com sociedades diferentes e por causa disso vão se organizar de maneiras diferentes. Então, eu achei interessante o que ela traz, né, de que a luta de poder, de que ambas, enquanto mulheres, sofriam opressão, né, dentro dessa hierarquia iam estar abaixo do homem, mas a mulher branca sofria menos opressão que a mulher negra, então ela estava acima, né? Então a gente vai reproduzindo opressões que a gente daqui a pouco nem faz pensando sobre isso, mas, né, num sistema que tu sofre opressão, tu acaba querendo oprimir o outro também, né? E eu lembro que um exemplo disso no ensino médio que eu fiz do PIBID, ele tinham 2 alunos que eram excluídos, assim, era um mais gordinho e um que tinha o estereótipo aquele de nerd, sabe? Um magrinho de óculos, né? Bem tímido e tal. Os dois, coletivamente, eram excluídos do restante da turma. Porém, na educação física, o aluno que era mais gordinho e tinha mais habilidade, né? Sei lá, com futebol, vôlei, não lembro o que era, ele excluía o amigo dele, né? Então, de que a gente... que o Paulo Freire coloca, né, que é uma frase bem conhecida e não sei o quanto que ela é factual dele, mas enfim, né, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, e é mais ou menos isso, sabe? Se a gente não tem um olhar crítico para a realidade, a gente só vai dizer, então tudo bem, se eu sofro por ser LGBT, então eu vou ser racista, né? Não, mas se eu sofro com alguma coisa, por que eu vou reproduzir um sofrimento com uma outra pessoa, né? Então, é de pensar que se a gente está numa sociedade, a gente quer que ela mude como um todo, não posso só reproduzir a opressão, eu tenho que entender por que eu estou sofrendo ela, entender quais são as origens dela, né, para tentar combater isso, né, de alguma forma. E outra coisa, que a gente se apega aos pequenos poderes, né? Na página 131 do livro preto, ela coloca no finalzinho, né? A compreensão das experiências comuns a todas as mulheres não mediava as relações entre a maioria das senhoras brancas e escravas negras. Embora houvesse raras exceções, ela tinha um pouco impacto sobre a estrutura geral das relações entre mulheres brancas e negras. Mais para frente ela coloca assim, talvez acreditassem que, mais do que qualquer coisa, as negras queriam trocar de lugar com elas, adquirir o status social delas, casar-se com seus maridos, né? Ou seja, a gente não estava ali, essa mulher não estava entendendo que as duas, enquanto mulheres, estavam sendo oprimidas, ela estava assim, não, ela quer roubar meu lugar, então, para eu lutar por esse lugar que é sim de opressão, mas é um pouco menos opressão do que a mulher negra, eu vou lutar por esse meu espaço, né? Daí vira isso reflete a questão de classe, né? Tipo, pessoas que ganham a função agora que vão tirar o imposto, né, de renda de quem ganha até 5 mil. Daí as pessoas que ganham, sei lá, 6 mil, tipo, viu, ó, isso é para pobre. Não, tu acha que tu é o rico? Tu ganha 6 mil por mês, não é? Ninguém tá falando de taxar o rico, é tu, né? Mas daí, como tu não quer ser o mais pobre, tu luta do lado dos mais ricos que estão com milhões, né? Então, é uma disparidade, assim, e a falta de luta de classe faz com que isso aconteça, né? De tu não entender, tu achar que aquela opressão acontece só contigo e que tu individualmente vai conseguir se livrar dela. E não é, né? Última coisa agora, tem um carinha
que eu até anotei aqui, eu não vou saber o nome, mas que ele é um cara negro, carioca, eu acho, e estava lá na Europa. E ele tem dinheiro, enfim, é um cara que tem dinheiro. Mas ele estava falando que ele sofre muito racismo na Europa, né? De que ele, tendo dinheiro que ele tiver, ele ainda é lido como uma pessoa negra. Então não interessa se ele é pobre ou se ele é rico. Ele vai ser lido como uma pessoa negra. Então ele ia nos estádios, ele sentia, né, as pessoas olhando, né, de mal para ele, enfim. Então, de que ele é um cara negro que sofre racismo, né? E não entendeu que é uma questão de luta social, não é só uma questão de ser negro com dinheiro, que tu ser negro com dinheiro vai te dar acesso e vai te livrar de algumas opressões, logicamente, mas tu ainda vai ser uma pessoa negra se tu viver num país, num mundo que é racista, tu vai sofrer racismo, né? Então, é entender que não é uma luta individual, é uma luta social que é a via que a gente pode ir, né? Pode falar, Leti. Eu queria aproveitar essa tua fala do exemplo que tu trouxe dos estudantes, e hoje mesmo, né? Hoje eu tinha horário de planejamento também na minha escola de anos iniciais, e aí uma mãe marcou horário comigo, que é a mãe de um dos meus estudantes que tem laudo de autismo, né? E eu já conheço ele faz tempo, né? Desde que eu entrei na escola, e daí ela me disse que ele reclama, que ele não tem amigos, né? Que os colegas não convidam ele para fazer educação física e tudo mais, né? Eu trouxe essas falas. E daí eu falei com ela, bom, vamos por partes, né? Primeiro que ele, sim, ele tem a condição dele de ser autista, mas em momento algum, né? As crianças são colegas dele desde a educação infantil, a maior parte da turma, né? É o mesmo grupo. Eles já se conhecem. E acontece que ele é assim, na sala de aula, ele é amigo de duas colegas, por exemplo, né? Senta com elas, né? Faz as coisas juntos. Só que quando a gente vai para o intervalo ou para a educação física, elas tentam se aproximar e ele não quer saber delas. Ele xinga, ele diz que não quer, que não sei o quê, porque ele quer se inserir como sempre existe, né? Eu expliquei isso para a mãe, naquele grupo que é mais popular. Só que aquele grupo está numa outra vibe, né? Outros interesses. Como ele tem um olhar mais ingênuo comparado àquele grupo, ele acaba não conseguindo se inserir e, ao mesmo tempo, ele acaba tendo uma postura excludente com aquelas que estão com ele desde sempre. E daí a mãe, é verdade, ele já falou, não sei o que. Eu falei, então, a gente tem que fazer esse caminho de mostrar para ele que a amizade não é só por interesse. Eu quero me inserir naquele grupo, porque aquele grupo é mais legal e tal. Mas de reconhecer as pessoas que estão sempre contigo, que te convidam, né, que são os teus amigos de verdade. Então, desse olhar da mãe, a mãe veio carregada de que, bom, o meu filho é autista, então ele é excluído, né? E aí eu devo mostrar para ela que não, que eu conheço a turma, eu conheço os colegas, conheço ele e sei como ele trata os colegas também. E de ir mostrando, né, esses atravessamentos que vão acontecer, sim. Tem situações, por exemplo, hoje mesmo, né, que na quinta-feira eu deixo que eles levem um instrumento, que tem umas meninas que tocam pandeiro, ukulele e tal, né? Isso dentro do quinto ano, para vocês verem como a gente pode fazer práticas diferentes. E aí elas levam os instrumentos e tal, e daí ele pediu para tocar o pandeiro. E aí ele trocou de um jeito assim, de quem não sabe, né? Eu mesmo não sei tocar nada. E aí alguns colegas riram. Eu falei, tá rindo por quê? Porque ele não sabe tocar. Eu falei, tu sabe tocar? Eu não. E tu quer tentar tocar? Eu não, senão vão rir de mim. Então, pois é, se tu já sabe que vai gerar um constrangimento, se rirem de ti, por que tu tá rindo do teu colega? Então, sempre é uma oportunidade para a gente ir ampliando esse olhar das crianças também, né? Dos adolescentes, enfim, daqueles com os quais a gente se ocupa. Pode falar, Bruno. E o quanto que essas práticas cotidianas vão construindo conhecimentos para a vida, né? Daqui a pouco, uma próxima vez que essa criança viver essa situação, ela vai dizer, né? Tudo bem que ele não tem, que ele não soube, mas ele foi lá e fez, né? Eu acho que é isso, e é bem isso, é bem triste que a gente se priva de muita coisa porque a gente, né, não sabe fazer, outros vão rir. Por isso que eu acho que é muito mais fácil tu aprender a andar de bicicleta quando tu é pequeno, porque tu vai cair, e tu não tá nem aí pros outros, né? Enquanto adulto, não, mas se eu cair, aí o que vão achar? Que um burro velho
de X idade que não sabe andar, né? A gente fica nessas questões, a gente se priva muito. Mas eu queria falar sobre o nosso último capítulo de hoje, que é o pensamento feminista na sala de aula agora. Tem uma coisa que ela traz na primeira página, que ela coloca assim no meio da página mais ou menos, todo o conteúdo que enfocasse especificamente as mulheres negras era visto como suspeito, e ninguém usava a expressão abrangente mulheres de cor. E eu acho problemática dizer mulheres de cor. Nos Estados Unidos é bem comum de dizer, né, people of color, né, pessoas de cor e tal. Aqui no Brasil não é tão comum. E pessoas de cor, eu acho que é um problema, e eu vou ler o que a Leide me passou, que eu escrevi ali, que eu tinha perdido, e, né, era a discussão lá do WhatsApp que eu coloquei assim, né, era um comentário da Lívia, se não me engano. Realmente essa questão de colocar no outro, né, entre aspas, marcadores de raça, etnia, gênero, sexualidade, enfim, são elementos listados pelas pessoas no poder que tendem a ver essas características como algo externo, entre aspas. Quase que inventado, quando na verdade todos as possuem. Mas são somente percebidos como algo diferente nos outros. Então, eu penso assim, de que tu dizer que uma pessoa é de cor, meio que dá a entender que existem as pessoas que não têm cor. Né? Digamos, o padrão, entre aspas, seria a pessoa branca, e as pessoas de cor seriam as pessoas que aí teriam cor. Então, mas tu ser branco e dentro dessa lógica tu não ter cor, entre aspas, é tu ter cor. Tu tem a cor branca, tu é da etnia branca, né? Então, enfim, eu acho problemático, mas eu também não tenho tanta leitura, tanto conhecimento sobre essa base, né? Mas eu acredito que tenha vindo dessa querer distinguir, né? Tipo, existem nós, entre aspas, e os de cor. Quem é os de cor? E realmente, nos Estados Unidos, quando fala pessoas de cor, são pessoas negras, pessoas hispânicas, pessoas latinas, né? O brasileiro aqui, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu posso ser considerado como branco, mas se eu for para os Estados Unidos, eu me torno automaticamente latino. Não interessa que meu pai, que eu posso ter olho azul, posso ter cabelo loiro, posso ser o alemão lá do vídeo que eu falei antes. E se tu nasceu no Brasil, tu vai ser latino. Né? Então, essas identidades elas são construídas de maneira que às vezes está além do que a gente individualmente se entende. Né? E uma coisa que eu achei muito importante, que no livro preto é na página 152, que ela coloca assim, né? Na metade da página. Como professora teórica e ativista feminista, sou profundamente comprometida com a luta pela libertação negra e quero desempenhar papel de destaque na reformulação de políticas teóricas desse movimento, para que a questão de gênero seja levada em conta e a luta feminista pelo fim do sexismo seja considerada um elemento necessário no nosso programa revolucionário. E eu acho que isso é importante, né? De que isso, eu lembro que quando eu estava me aproximando do PSTU, não sou do PSTU, mas teve uma época que eu me aproximei bastante, era sobre isso, de que não adiantava tu só falar sobre a questão de luta dos trabalhadores, luta operária, porque se amanhã, né, dia 21 de março de 2025, se instaurar uma revolução socialista e a classe trabalhadora tomar os meios de produção e tudo mais, essa classe trabalhadora amanhã, ela vai ser uma classe trabalhadora racista, uma classe trabalhadora machista, uma classe trabalhadora homofóbica, LGBTfóbica. Então, são lutas que têm que trabalhar juntas. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em acabar com o racismo, acabar com a homofobia, acabar com o machismo, a gente tem que pensar como a gente vai acabar com o capitalismo, né? Que faz com que datas históricas, eu achei muito boa essa frase que a Tabata colocou, né? Transformando uma data comercial, tu tira a visibilidade da luta de direitos. Exatamente isso. A hora que o Dia das Mulheres se torna sobre dar bombom para tua esposa e não lembrar que até 50 anos ela não podia votar direito, né? Não, voto não precisa. Vamos dar o bombonzinho e o ursinho e tá bom. Né, de esvaziar esses sentidos, porque é muito mais fácil. A hora que depois se tirar os direitos das mulheres, elas nem vão saber que um dia elas tiveram que conquistar eles, né? Então, a gente tem que alinhar essas duas lutas, né? Vamos, até porque a luta, né, de classe ela vai demorar um pouco mais, eu acho. Mas eu acho que acho legal ver quando, né, o trabalhador que trabalha na fábrica, ele tem consciência de que
ele não pode ser racista, não pode ser homofóbico, né? Não adianta querer fazer a revolução do dia para a noite e achar que uma sociedade vai ser diferente, se as pessoas que vão construir essa sociedade, que supostamente é para ser diferente, são as pessoas que estão hoje aqui, né? Então a gente tem que trabalhar o hoje pensando no amanhã também. Então, eu achei muito legal isso, de que ela linkar essas lutas, né? Não é assim, a luta revolucionária contra o capitalismo, ela não chega a falar em capitalismo, eu não lembro aqui de ver, mas dá para ver que ela está trabalhando disso e é uma pessoa que tem consciência disso. Ela está alinhada, né? A gente não está lutando só para o dia que a consciência e acontece, né? O dia que a homofobia acabar, o movimento LGBT acabou. Não, o movimento LGBT vai continuar, porque a gente não está visando só o fim da LGBTfobia, a gente está visando um fim do capitalismo também, sabe? E eu sei que parece chato, ai meu Deus, estão falando de política aqui, mas tudo é política, gente. Querendo ou não, tudo é político, né? A gente está aqui 9h14 da noite querendo discutir sobre educação infantil, sendo que ninguém obrigou ninguém a estar aqui, isso é política também, né? Então tá tudo envolvido, querendo ou não. Pode falar, Leite. Eu só ia trazer, né, de encontro retomando novamente esse exemplo das datas comerciais, né, no caso sobre as mulheres e tal, que também a própria escola, por vezes, vai reforçando a falta de raciocínio, né, de reflexão sobre isso. Por exemplo, meu filho que está no terceiro ano do ensino fundamental, ele falou, sabia que a gente estudou sobre o Dia das Mulheres? Eu falei, o que vocês estudaram? Daí ele falou lá um texto, né, sobre a fábrica e não sei o quê. Eu falei, tá, mas então por que existe o Dia das Mulheres? Eu não sei, porque eles não refletiram sobre isso, simplesmente, o conteúdo foi dado, né? Era para se falar sobre isso e se falou, né? Se copiou um texto, enfim, mas não se refletiu, não se explicou um contexto, não se trouxe um resgate histórico, então a gente acaba tendo discussões muito rasas com as crianças, simplesmente para dar conta de alguma coisa, né? E não se trata só de se dar conta, né? Só dar conteúdo, mas é dar-se conta. Né? Por que se faz isso? Por que eu estou ensinando isso? Qual é o sentido, né? E outro dia eu estava falando aqui em casa, né? Às vezes coisas que a gente acha que é banal, né? Por exemplo, no quinto ano eu fiz um ditado sem fio, né? Eu falava uma palavra para a primeira criança, né? E ela falava para de trás, e assim ainda, e lá no final era outra palavra nada a ver, né? E aí, no final dessa dinâmica, uma criança falou para mim, uma criança que é nova na escola, ela falou, sabia, senhora, que hoje foi a aula mais legal de português que eu já tive? Só que, pensa bem, para mim era uma coisa tão, né? Vamos fazer desse jeito. Só que eles se divertiram, saiu da rotina, não sei o quê. E daqui a pouco, palavras que eram difíceis fizeram mais sentido a partir de uma brincadeira, né? Então, essa coisa do dar-se conta, eu tenho que ensinar escrever com 2 S, com 2 R's, ou quando que é X, quando que é o S, quando que é N, eu tenho que ensinar isso. Mas como eu vou ensinar isso? Né? Hoje mesmo eu vi que viralizou o vídeo de uma professora que fez uma boca de papel com 2 tampinhas, não sei se alguém viu, que é para ensinar a contar as sílabas, né? E aí eu vi que as pessoas escrevendo ali, diva, não sei o quê. E aí um monte de gente amargurada, não está fazendo mais do que a obrigação dela, que é ensinar. Mas não é isso, porque o ensinar a contar sílabas pode se dar de qualquer maneira. Agora, ela investir tempo e criar um recurso lúdico, isso faz dela, sim, uma professora diferenciada. Pode não ser o método que eu utilizaria, posso até achar que aquilo ali não é o ideal, mas dentro do que a gente está acostumado a ver dentro das escolas, ela está fazendo a diferença. Então, acho que falta esse olhar, esse reconhecimento também. Eu falaria mais, mas a partir de agora, me encerro. Tá, não, eu já vou encerrando aqui também, eu só queria falar ali na página 155 do livro preto, ela coloca assim, né? No fim de um semestre, marque aluno negro do meu curso de leitura de ficção no currículo de inglês, partilhou que, embora tivéssemos enfocado a literatura afro-americana, sua mais profunda sensação de despertar veio de aprender sobre as questões de gênero, sobre os pontos de vista feminista. Eu notei, assim, de que a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Eu, Bernardo,
quanto mais a gente estuda aqui na Meu Pequeno Baobá, mais a gente vai vendo, nossa, meu Deus, eu não sabia disso, não sabia disso, não sabia disso, né? Vai se expandindo a cabeça. Mas eu não sei o que eu não sei, né? Então, daqui a pouco, esse aluno que ela fala, né, o Mark, ele, numa aula de literatura de ficção, falaram sobre gênero e ele, tipo, olha só, tinha todo esse mundo que eu nem sabia que existia, né? E eu acho que por isso é importante as trocas, né? Aqui na Meu Pequeno Baobá, na escola, porque daqui a pouco tem tanta coisa que a gente, enquanto coletivo de professores, poderia estar fazendo um pelo outro, mas a gente não faz porque a gente não tem esse espaço para ter esse diálogo, né? Esse diálogo, tipo, olha só, eu não sei, tu me ensina, tu consegue, que legal que tu sabe isso, né? Eu posso, que tu não sabe, eu posso te ensinar, enfim, essas trocas, né? De que ninguém sabe tudo, e, né? E esses espaços de diálogo são importantes para que a gente possa ir construindo esse conhecimento coletivo. Tá bom, gente? Então, semana que vem a gente tem o nosso encontro. Semana que vem é o normal ainda, né? E daí a gente tem que. Isso. Acho que essa semana a gente discute ali direitinho uma data. Provavelmente a gente vai ter uma semana a mais, né? A gente tem um grupo previsto para começar, mas como ele não começou, é mais fácil mudar o primeiro encontro dele, né? E estender por uma semana, a primeira semana de abril, para encerrar. Mas a gente vai trocando ali, vendo se é o ideal para todo mundo. Isso, tá, gente? Eu vou mandar os links ali no grupo e nos encontramos na semana que vem, certo? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.